Olá, bem-vindo ao Desaplaudido. Eu vou contar um relato para você. O Saci levou. Antes de tudo, já chega no like aqui no início do vídeo, isso me ajuda muito aqui no canal. E logo também no decorrer do relato, vai assistindo, deixando o seu comentário aqui embaixo do que você está achando dessa história. O rapaz que nos conta esse relato chama Roberto. Ele nos fala que a família dele sempre teve histórias assim, sobrenaturais, e que sempre quando eles se juntavam naquele almoço de domingo, eles relembravam alguma história. Sempre acontecia algumas coisas assim estranhas com eles. Mas uma coisa especial é muito interessante e é o que ele traz no relato hoje pra gente. Que aconteceu com a avó dele, que aconteceu num sítio em Santa Cruz do Rio Pardo, onde inclusive a avó dele mora até hoje. Na época, a avó dele tinha apenas 7 anos de idade e que isso foi lá nos anos 60. Com a avó dele estava o irmão dela, de 8 anos de idade, e mais duas crianças da vizinhança. Todo mais ou menos da mesma idade, ali de 7, 8 anos. Era de manhã e todos estavam brincando ali no quintal. Quando, em meio à brincadeira, do outro lado da cerca apareceu um menino, que parecia ser um pouco mais velho que eles, e ele tinha um monte de brinquedo nas mãos. Tinha bola, tinha boneca, caminhãozinho, aqueles boizinhos, sabe, de fazendinha. Aqueles brinquedos, nenhuma daquelas crianças tinham. Todas naquele momento, eles encheram o olho, porque quem tinha aqueles brinquedos era quem tinha condição, era sinal de riqueza. E aquele menino que apareceu ali do nada começou a convidar eles para brincar, para juntar com ele e brincar com aqueles brinquedos. E aí as crianças ficou meio maravilhadas, né, com aquele brinquedo e não pensou duas vezes, falou: "Ah, é um vizinho, vamos brincar". E no meio da brincadeira, ele falou: "Ah, vamos brincar lá em casa? Porque lá em casa minha mãe deixa melhor". Eles ficaram meio assim, mas falaram: "Ah, é um vizinho, vamos, né?". Foram em seguida atrás brincar com ele. Afinal, era só um menino novo chegando ali pra brincar com um brinquedo que eles nunca tiveram acesso. Só que a avó dele ficou com um pé atrás com esse menino. Tinha uma coisa ruim com esse menino que ela sentia e que ela via ele negro. E os outros coleguinhas viam ele branco. E aí ela comentava e o povo falava: "Ah, você tá brincando, tá". Não levava ela muito a sério. Às vezes ela até via ele com uma perna só e às vezes com duas, que ele nunca parava de se mexer, que ele ficava de um lado pro outro, sempre se mexendo. Mas as outras crianças viam esse menino branco e bem vestido e com duas pernas. E que a avó dele falava: "Ó, eu não vou com ele não. Ele só tem uma perna. Ele fica pulando de um lado pro outro e ele é feio". Mas as outras crianças falavam que ela estava louca, que ele tinha duas pernas e que ia sim brincar com ele. Aquele menino percebeu que a avó desse menino que nos conta o relato, do Roberto, não ia muito com a cara dele, que ela não estava muito à vontade com ele. Então, ele focou nas outras e não encarava ela nos olhos, ele a evitava. Bom, eles ali no vai e vem, todos resolveram ir. E a avó dele, mesmo que não muito feliz, falou: "Ah, eu vou, né?". Não queria ficar pra fora também. E começaram a seguir o menino. Eles passaram por um mercadinho que não era muito perto na casa dele, já eram umas 4 quadras, já era meio longe. Mas como o pai de um deles tinha conta lá nesse mercadinho, ele decidiu entrar para pegar alguns doces ali, para fazer uma graça também pro menino novo, na conta do pai dele. Só que aí o menino não quis entrar, o menino quis esperar do lado de fora do mercadinho. Enquanto eles pegaram as coisas ali, foram passar no caixa, o rapaz do caixa perguntou onde eles iam, né, naquela hora, e sozinhos, mais ou menos umas 4, 5 da tarde. Eles falaram que não, que ia brincar na casa de um amigo, que o amigo estava esperando eles do lado de fora. Isso, o rapaz olhou para fora, não viu ninguém, mas já tinha mais gente para passar, então ele continuou ali o trabalho dele, e eles foram atrás do menino, e caminhando, e nunca chegava, e sempre afastando, e nunca chegava. A avó dele percebeu que aquele menino estava com mais coisas estranhas. Ela comentava com o próprio irmão, falando: "Olha, ele tá fumando, esse menino tá fumando um cachimbo, isso não é normal". E ele rebatia que não, que ela estava louca, que ele estava agindo normalmente, que não estava acontecendo nada de diferente. Ou seja, eles não estavam enxergando. E por aí ia, ela via coisas e ele mais ou menos não via nada. Enquanto isso, os pais já estavam preocupados, porque já estava escurecendo e eles não estavam voltando para casa, já estava ficando tarde. Eles pediram ajuda para os policiais, para os padres, para os vizinhos ali da região. Todo mundo começou a procurar essas crianças. Até que essa procura chegou ao dono lá do mercadinho e ele revelou que ele tinha passado por lá, comprado doces, que falou que estava com uma criança que tinha acabado de se mudar e que ele estava com os brinquedos, mas que ele olhou quando olhou para fora, eles falaram que não tinha ninguém. Nesse momento, a bisavó, a mãe da avó dele, sentiu algo ruim e sentiu que algo ali não era natural. Ela era crente, sabe, dessas evangélicas que anda com a Bíblia até debaixo do braço, para tudo quanto é lado.
Então, naquele momento ali, ela sentiu como uma revelação que o que tinha acontecido com eles não era tão normal. Então todo mundo começou a se juntar ali para procurar aquelas crianças. Tinha gente com cavalo, tinha gente com lampião, lamparina. Todo mundo separou para procurar essas crianças. Essa multidão começou a seguir a direção que o rapaz do mercadinho tinha indicado, rumo ao cafezal. A avó dele, como sempre muito esperta, a todo momento pedia para as crianças para eles voltarem. Mas esse tal menino sempre aparecia com um brinquedo novo, com alguma coisa para chamar a atenção das crianças e fazer que elas continuassem indo no caminho atrás deles. E cada hora era um brinquedo novo surgindo na mão desse menino. Coisas que eles nunca tinham visto. Tinha coisas ali que eram brinquedos que ela só foi conhecer depois de adulta, depois de muito tempo, quando ela foi em loja. E aquela época aquele menino já tinha. Tipo uma Baby Alive, um Hot Wheels, naquela época. E disse que ele nunca entregava os brinquedos na mão dela. Para ela, sempre ele jogava no chão para ela pegar. Enquanto para os outros, ele entregava na mão. Mas aí as crianças já estavam cansadas, com fome de tanto andar, e começaram a questionar se estava chegando, porque eles estavam cansados. Mas o menino sempre soltava mais brinquedo, iludia, e eles continuavam caminhando, e a avó dele continuava afirmando que eles deveriam voltar para casa. Que aquele menino era mentiroso, que ali tinha alguma coisa estranha. Já estava tarde, que já estava quase anoitecendo. Quando eles viram uma casa muito bonita no meio do cafezal, uma casa enorme. Eles entraram naquela casa, indicado pelo menino. Quando eles entraram naquela casa, tinha uma infinidade de brinquedos. Era uma casa muito bonita, uma casa que eles nunca tinham visto na vida deles. E nisso, o que provava que o menino era realmente rico. Que mentirosa era a avó que estava falando isso. Afinal, eles estavam vendo a casa, estavam vendo os brinquedos, colocando aquelas crianças contra a avó do moço. Ou seja, começou a dividir ali as crianças. Quando chegou nessa casa, eles já estavam mais exaustos, né, de tanto caminhar. E eles falaram que estavam cansados, que queria descansar, que queria dormir, que queria voltar para casa. E foi onde o menino falou que não, que eles poderiam ficar ali, que ele tinha várias camas lindas, arrumadas, com cobertores e travesseiros. E a criançada, toda empolgada com aquele quarto, deitou lá e foi dormir. E nisso já começou a dar de madrugada. Então muita gente que estava ali naquela procura das crianças começaram a voltar para casa, para dormir, para voltar para trabalhar no outro dia, menos a família dessas crianças. A família não conseguia dormir, né? E continuou a procurar. Aí a bisavó, a evangélica, chamou aquele pessoal que ficou para fazer uma oração forte para Deus, que disse que só Deus que poderia ajudar eles naquele momento e trazer aquelas crianças de volta. E assim eles fizeram, deram as mãos, abriram uma roda e começaram a oração. E assim que eles começaram a orar a Deus, apareceu no meio do mato um redemoinho muito forte ali no meio do cafezal, que parecia que tinha a intenção de fazer que eles parassem aquela oração, que aquilo ali acabasse. Mas que algo dentro da bisavó falava que ela deveria continuar, que ela deveria gritar e clamar pelo nome das crianças. E assim ela fez, começou a chamar pelos nomes, a gritar pelo nome das crianças. Nisso que ela começou a gritar, nesse momento, a avó deles que estavam dormindo lá naquela casa toda decorada, acordou com os gritos da mãe dela. E aí ela já acordou o próprio irmão para chamar, né, para acordar, avisando que a mãe estava gritando. Acorda, acorda, minha mãe chegou aqui, ela veio buscar a gente. Nesse momento, as crianças levantaram e começaram a chorar, porque elas perceberam que não estavam deitadas dentro de camas. Elas estavam deitadas no chão de terra, no frio, todas sujas, no meio do cafezal. E os cabelos delas estavam todos trançados uns nos outros. Elas estavam presas pelos cabelos. Elas choravam muito agora, gritando pelas mães, por conta do medo que ali estava tudo de noite, escuro. E ali, no momento que acabou a oração, eles começaram a escutar os gritos das crianças e os choros, e foi para essa direção do choro. Isso que eles estavam chegando nessa direção, eles viram que mais ou menos 1 metro das crianças surgiu um outro redemoinho, mais ou menos 1 metro delas, como se não deixasse elas chegarem perto das crianças, como se não deixasse elas enxergar, para não deixar enxergar, levantando poeira ali ao redor delas. Ficou tudo turvo, lembrando que isso tudo era de madrugada. Mas a bisavó, lembrando que era muito evangélica, começou ali a invocar de novo. Solte o meu nome, os filhos de Deus. Você não tem poder sobre aqui, você não é de Deus. Volte para o lugar de onde veio. E ela disse isso com bastante autoridade, clamando ali pelos filhos dela que estavam naquele momento perto e longe ao mesmo tempo.
Tava tão pertinho e tava aquela fumaça, aquela poeirão que não dava para enxergar. Nisso ela conseguiu ali terminar a oração e recuperar as crianças e falou que demorou mais ou menos 3 dias para tirar todos o engranhamado que tinha ali no cabelo daquelas crianças. Que tinha coisas no cabelo delas que nem existia ali naquela região. Tinha gravetos, coisas de uns tipos de madeira que não tinha ali perto, ou seja, era muito estranho. É, meus amigos, o relato de hoje foi um pouco aí dessas histórias de Saci. Eu também já escutei outro relato de um outro menino que também estava brincando e do nada ele desapareceu. E aí quando começaram a procurar esse menino, porque já deram conta que ele não estava por ali pela região, pelo setor, eles entraram, começaram a gritar, né, pelo nome dele, pesquisar, e foi onde também um pé de fruta, um arbusto, também se mexeu no meio das orações, e aí foi onde os pais desse menino achou o menino no chão, que já estava todo mijado, só que esse menino tinha marca de apanhar, como se ele tivesse sofrido alguma agressão física nesse tempo que ele ficou desaparecido. Quando ele acordou, quando os pais chegou ali, ele fala que não lembra de nada, que só estava acompanhando um amiguinho que chamou para brincar. O que você acha de tudo isso? Deixa a sua opinião aqui nos comentários. Nunca se esqueça de deixar o seu like. Muito obrigado por você ter chegado até aqui. Um beijo. Tchau.